Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui no nosso tutorial, hoje a ideia é que a gente venha desenvolver uma tela de cadastro para esse usuário e realizar a integração, né, com o endpoint. Eu estou utilizando uma API fake aqui e mais adiante, no decorrer dos vídeos, eu explico como que a gente pode estar configurando essa API fake para que a gente venha utilizar em nossos projetos, beleza? Então, o primeiro passo aqui, eu vou estar dando uma alterada nesse layout. Então, vamos lá, centralizar aqui, beleza? Trocar a font size para o medium. Aqui eu vou diminuir um pouquinho, não o padding. Tá, aqui tá ok. Então, logo abaixo nós vamos adicionar um botão. O text dele vai ser create account. O text color dele vai ser a mesma cor do nosso botão. Vai ter um background color branco. Background color, text break account. E é isso. Deixa eu só restartar aqui. Ah, claro, coloquei no lugar errado. Ele deve ficar dentro do vertical. Stack layout. Então, font size dele ser medium também. Beleza. Aqui a gente pode diminuir o espaçamento entre os itens. E esse grid aqui, a gente pode pôr uma margem de 15 do topo. Perfeito. Então agora o próximo passo vai ser criar a nossa tela para o cadastro do nosso usuário. Então, adicionar novo item, .NET MAUI, ela vai ser uma content page. Beleza. Então, agora na nossa main view model, nós precisamos criar um novo relay command. Então, public async task create account. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um app.shell.current.go to async. A gente passa a nossa tela. Então aqui a gente vai passar o create account. Perdão, eu acabei não colocando um nome para nossa página. Deixa eu voltar aqui, views, new item, aqui, create account page. Create account page.
Perfeito. E aqui nós fazemos assim para realizarmos a navegação para a nossa tela. Então agora, dentro da nossa main, nós precisamos definir o command do nosso botão. Então vai ser um binding de create account command. A gente também precisa, dentro da classe AppShell, registrar a rota para realizar a navegação, né, para nossa view. Então é register, acabei esquecendo aqui, só um pouquinho. Para isso que a gente tem a documentação. Então é register house shell.net mal. Então aqui a gente tem a documentação do shell. E aqui nós fizemos o registro das nossas rotas. Então vamos aqui. Então aqui vai ser a nossa create account page. E aqui nós podemos utilizar do name off para evitar erros de digitação. Então create account page. Então, estando registrado aqui, nós podemos iniciar de novo a aplicação no dispositivo. Vamos aguardar carregar, fazer a navegação para a nossa tela para começar o design do layout. Demora um pouquinho, pelo fato de a gente estar gravando e executando o projeto na máquina. Pronto, subiu nossa aplicação. Então agora, quando a gente tocar no Create Account, faz a navegação para nossa página. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o mesmo background color. Depois a gente vai criar alguns estilos para isso, para não ter que estar copiando e colando essas cores. Background color. Perfeito. Então, o layout vai ser bem semelhante ao que nós temos na página de login. Então, aqui nós vamos estar adicionando um grid. Esse grid vai ter 2 linhas, tamanhos dinâmicos. Primeira coisa é adicionar a nossa imagem, logo.png, e o rate request dela é 150. Perfeito. Aqui nós vamos ter um border. Esse border ele vai estar na linha 1. Ele vai ter o background color dele branco. Vamos definir o border.stroke shape. Então vai ser desse tipo, com corner radius de 20, 20, 0 e 0.
Pronto. Aqui nós vamos ter um vertical stack layout. Nós vamos ter uma entry. Essa entry ela vai ter um placeholder de name, text color black, font size vai ser medium. Aqui nós vamos ter três entries, então é name, e-mail e password. Então aqui é esse password true. No e-mail nós vamos definir o keyboard para e-mail. Perfeito. Vamos definir o vertical options de center. Vamos dar um padding de 20. Ok. E um espaçamento entre os itens de 10. Pronto. Vamos adicionar um botão aqui. Text vai ser, a gente pode chamar de save, deixar maiúsculo. O background color dele vai ser esse aqui também. Um corner radius de 20. Text color vai ser branco. E o font size é um medium. Perfeito. Então, nossa tela de login ela está criada. Depois nós precisamos também trocar a cor do da navigation bar, do navbar. Mas vamos dar seguimento aqui no desenvolvimento da nossa tela e integração. Então, feito isso, o que nós precisamos fazer? Aqui também vamos definir um font attributes bold. Deixar maiúsculo. Perfeito. Então agora o próximo passo é nós começarmos a desenvolver a nossa view model. Então aqui em view models nós vamos adicionar create account view model. Então nós vamos definir ela como observable object. Lembrando que ela precisa ser do tipo partial. Nós vamos adicionar aqui aquelas propriedades que nós precisamos. Então é observable property. Vai ser o string name, string password, string e-mail. Perfeito. Vamos gerar aqui um construtor. Aqui vamos definir já o nosso relay command. Então é public async task save. Então, o que nós vamos estar fazendo aqui? Nós precisamos fazer a integração, realizar a integração agora com
a nossa API. Então, o que eu costumo fazer aqui é criar um novo folder e eu posso chamar de helper, que eu adiciono uma nova classe, então eu posso chamar de constantes, uma classe pública. Então aqui dentro nós vamos ter public, static, string, base URL. Então aqui nosso endpoint está configurado com o IP da máquina, é 192.168.1.100. Ele está respondendo na porta 8080. Perfeito. Então essa é a nossa base para a nossa URL base. Então, seguindo aqui, o próximo passo é criar um serviço para realizar esse cadastro, essa integração. Então, nós temos o serviço de login. Nós podemos utilizar essa mesma interface aqui para criar o nosso assinatura do nosso método, né, que vai estar realizando lá o cadastro do nosso usuário. Então, vamos fazer o seguinte. Então vai ser create account. Esse create account ele precisa receber um objeto. Então, dentro das nossas modules, eu vou criar um novo folder, que vai ser create account. E dentro eu vou adicionar uma nova classe, create account request. Então aqui nós vamos ter as nossas propriedades. Então é prop, string name, string password, string e-mail. Perfeito. Então voltando para o nosso serviço, aqui nós vamos ter nosso create account request. Create account request. Então aqui nós vamos implementar essa interface. E agora nós dependemos de alguns pacotes. Eu particularmente gosto de utilizar o Flare para fazer essas integrações. Então vamos estar utilizando ele aqui para facilitar as nossas chamadas à API. Então nós vamos instalar esses dois pacotes, né? É o Flare e o Flare HTTP. Perfeito. Eles foram instalados. Então, o que nós precisamos fazer? Nós vamos fazer um var response. Vamos dar um await. Vamos fazer a utilização da nossa classe constante. Constantes. Ponto base URL. Então aqui nós vamos dar um append path segment fazendo barra users e vamos dar um post JSON async passando o nosso
nosso objeto. Então, o Flare ele vai se responsabilizar por pegar o nosso objeto, fazer a chamada do nosso endpoint e nos devolver uma resposta. Então, aqui, a única coisa que nós precisamos verificar é se o response message is status code. Então, is success status code. Então aqui, com esse retorno, a gente sabe que ele bateu na nossa API e conseguiu criar o nosso usuário corretamente. Então, para melhorar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou na nossa interface e vou dizer que o tipo de retorno dela vai ser um booleano. Então aqui, após esse processo, eu faço o seguinte, eu faço um return response.message.is status code. Aqui eu só preciso mudar, né, o nosso tipo de retorno. E pronto. Então aqui nós poderíamos também estar fazendo o seguinte, botar dentro de um try-catch. Aqui nós pegaríamos as exceptions do Flare, então é Flare exception. E aqui nós poderíamos estar fazendo uma tratativa de enviar para o Epicenter, enviar para o Sentry, qualquer coisa do tipo. Aqui por enquanto nós só vamos fazer um console.writeLine e x.message. E se falhar, te retorna falso, beleza? Então até aqui tudo certo. Vamos botar um breakpoint aqui e vamos continuar o desenvolvimento. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir no nosso Maui Program e aqui nós vamos adicionar a injeção de dependência da nossa ViewModel. Então add singleton, esse é create account ViewModel. Pronto, realizamos a injeção de dependência. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir até a nossa view, create account page. Aqui nós vamos adicionar um namespace para nossas view models. Então VM e aqui view models. E nós vamos dar no X data type, passando nossa create account view model. Perfeito. Então aqui o nosso text vai ser um binding de name. Aqui o nosso text vai ser um binding de e-mail. E aqui nosso text vai ser um binding de password. Temos também o nosso comando, nosso command, binding save command. Perfeito. Então com isso nós já temos a nossa ViewModel configurada, temos nossos binds definidos. Precisamos agora trabalhar no envio da nossa requisição. Então aqui a gente precisa receber da nossa ViewModel, né? No construtor da nossa ViewModel precisamos receber o login service. Pronto, só mudar esse cara aqui para baixo, é isso. Então agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o seguinte, vamos instanciar então o nosso request. Então é create account request.
faltou o new aqui na frente. Então, e-mail é igual a e-mail, password igual a password e name é igual a name. Só deixar na ordem certinha aqui. Perfeito. Então, o próximo passo é o seguinte, é nós chamarmos o nosso serviço. Então vai ser var result igual a await login service ponto create account async. Na verdade é create account. Pronto. Da forma que está aqui, se nós preenchermos o nosso objeto corretamente, ele vai criar o usuário para nós. Então vamos rodar aqui e vamos ver se vai funcionar tudo certo. Deixa eu ver o que eu deixei passar aqui. Está compilando nossa aplicação. Acho que pelo jeito era erro de users que não estavam sendo utilizados. Esperar aqui subir a aplicação. Tá demorando um pouquinho para subir, mas é normal. Depende muito da máquina que a gente está utilizando para desenvolver. Então, navegar para a nossa tela. Nome. Kainan Almeida. E-mail é kainan@gmail.com e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Não chamou a nossa view model, porque faltou um pequeno detalhe aqui. A gente precisa do nosso code behind, definir que nós vamos receber aqui a nossa create account view model, vamos chamar de view model, definir o binding context dela, da nossa tela, com a nossa view model. Faltou esse pequeno detalhe ali, mas agora com isso a gente amarrou, né, fez a amarração da nossa view com a nossa view model, e no momento que eu preencher as propriedades, ele vai bater ali e vai chamar o nosso serviço para cadastrar o usuário da forma correta. Então, claro, faltou uma outra coisa também. A gente fez a injeção de dependência da nossa view model. Faltou realizar a injeção da dependência da nossa view. Então, add singleton, create account page. Agora sim. Está tudo amarrado corretamente. Vamos executar novamente a nossa aplicação e ver como que ela se comporta.
Beleza? Então aqui o nome é Kainan Almeida. O e-mail é kainan@gmail.com. Password é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, então vamos lá. Toquei no salvar. Ele criou o nosso objeto com as nossas propriedades. E agora ele vai fazer a chamada do nosso serviço. Então ele veio aqui, pegou a nossa base URL, pegou o nosso objeto que passamos pelo método, chamou o nosso endpoint e deu uma exception. O que aconteceu aqui? 192, 168. A chamada falhou. Então, deixa eu ver aqui configuração do servidor, o que realmente aconteceu. Então é 192.168.1.100, a porta 8080 barra users. Então 192.168.1.100 na porta 80. Ah, claro, HTTP, é HTTP. São coisas que acontecem, pessoal, durante o desenvolvimento. Então vamos lá. Kainan Almeida, e-mail kainan@gmail.com e assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Vamos salvar. Ele preencheu o nosso objeto, recebeu a instância do nosso service via injeção de dependência, chamou o nosso método e novamente não é permitido. Então, clear text. Vamos ver o que causou isso aqui. Ponto mal. Tá. Então, o que nós vamos fazer? Aqui está dizendo que nós podemos corrigir isso com uma única linha de código, que é abrir o assembly info. Então, vamos fazer isso. Então, dentro de plataformas, Android. Nós não temos aqui o assembly info. Então, deixa eu ver aqui como que a gente pode estar resolvendo isso. Então, aqui é uma opção. Então, era dentro do main application, MAUI application. Nós devemos fazer isso aqui. Então, vamos executar novamente.
Então, nome Almeida, gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Chamou o nosso serviço. E agora correu tudo certo. Então, se nós voltarmos aqui para a nossa View Model, o usuário foi cadastrado com sucesso. Então, o que nós devemos fazer, né, após isso? Agora nós já sabemos que o nosso cadastro está funcionando corretamente. Após o sucesso, então, se o resultado for verdadeiro, a gente faz um shell.current.go-to-async. Essa navegação, go to async não, go, deixa eu ver, go to async, acabei esquecendo aqui. Bom, para isso que a gente tem a internet. Então, go back shell navigation. Go to async. Tá, basicamente voltar um nível, então vamos fazer assim, go to async. E aqui nós fizemos dessa forma. Com isso, após o cadastro, ele vai voltar para nossa página de login. Deixa eu retirar os breakpoints. Então, qualquer nome aqui, Pedro Menezes 1, 2, 3. Perfeito. Então, a gente fez. Perdão, toquei aqui sem querer. Então, nós realizamos, né, a navegação para a nossa tela de Create Account. Então, nós informamos os dados da forma corretamente e quando nós tocamos no Save, ele salvou o nosso usuário no banco não, na API Fake, e voltou para a tela de login. Então, tem algumas coisas aqui que a gente pode fazer para melhorar o código e até para validar os objetos de entrada, eles estão feitos de uma maneira correta. Mas isso a gente pode deixar para a próxima aula. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar validando os objetos de entrada. Nós vamos estar utilizando um pacote que é o Fluent, que nós conseguimos definir um contrato para nossa model que deve ser validada, e a gente consegue especificar algumas propriedades de validação e também definir uma mensagem de erro caso aquela determinada condição da validação não seja atendida. Aqui também nós precisamos ainda validar se existe conexão com a internet no momento que a gente está fazendo a requisição, mas tudo isso a gente faz no próximo vídeo, além de fazer a integração com o login e com o usuário que nós criamos nesse vídeo. Tá bom, pessoal? Então, até mais.